da humildade, agora ele está gravando, tá? Obrigado, Denis. Da fé e da mutualidade. Então, trabalhei neste assunto. E fiz uma proposta que trabalharia hoje sobre análise de alguns valores culturais que nós precisamos levar em consideração quando trabalhamos em equipes, né? Também eu não vou entrar muito em detalhe na questão antropológica, mas muito na questão prática, esses valores culturais que são bem práticos e nós erramos com isso, né? Eu louvo muito a Deus o que João escreve lá em 1 João 2, 14 e 15, no meu entendimento, lá, 1 João 2, 12 a 14, no meu entendimento, o apóstolo João nos faz entender que um grupo de cristãos, normalmente, é formado por 3 níveis de maturidade. Tá? Ele fala dos filhinhos, ele fala dos jovens, ele fala dos pais. Quando ele fala dos filhinhos, os filhinhos sabem que foram salvos pela fé em Jesus. Depois eu vou falar alguma coisa sobre isso também. E os jovens, eles já aprenderam a aplicar a palavra de Deus às suas vidas e sabem como permanecer firmes diante dos ataques dos inimigos. Os pais, ele tem o mais profundo conhecimento do Senhor e já levaram outros a crer em Jesus. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 14. Sabe, quando nós formamos uma equipe para trabalhar, ou vamos trabalhar num povo onde já tem um trabalho, ali, de repente, reúne a Igreja de Deus, os cristãos reunidos ali, são formados com esses 3 níveis de maturidade. Temos lá os filhinhos, temos lá os jovens e temos lá os pais. Eu não estou falando de faixa etária, mas estou falando de maturidade espiritual. E um dos grandes problemas nossos como missionário, quando vamos principalmente para um trabalho indígena, que nós não conhecemos os valores culturais, é que nós encontramos os filhinhos, né? Eles sabem que são salvos, tá? Mas ainda existem muitas coisas dos seus costumes e dos seus valores que estão muito presentes em suas vidas. Aí, o nosso problema, às vezes, é olhar para os filhinhos e julgarmos de acordo com os nossos valores culturais, tá? E sabe, tem coisas que, para nós, não indígena, é pecado, e para o indígena não é pecado. E tem coisa que para nós não é pecado, e para o indígena é pecado. Por exemplo, falando da tribo Guajajara, uma das coisas que para o Guajajara é pecado mortal, eu não sei se todo mundo vai entender a expressão, mas aquela pessoa que é caninga, aquela pessoa que não está pronto para dar, que não está pronto para abençoar, né? Então, talvez o Guajajara chega na sua casa, ele pede uma coisa e dá até desculpa, que não tem ou eu não posso dar. Então, para ele, aquilo é um pecado mortal. Você tem uma coisa, você não está usando, mas você vai usar, mas ele precisa daquilo e você não dá. Então, na nossa cultura, nós podemos fazer isso. Olha, não, eu tenho, mas eu não posso te dar. E tudo bem. A pessoa sai chateada. Mas não é um pecado. Mas para ele isso é um pecado. Tá? Se você tem para ajudar e você não ajuda. Então, muitas vezes nós vamos encontrar também numa tribo, se chega para trabalhar lá, os filhinhos, aqueles que são crentes, mas ainda vivem em algumas práticas comuns da vida que, na nossa maneira de ver, é pecado. Então, o que nós precisamos fazer com esses filhinhos, já que a ideia de Paulo também, ele vai falar para nós pelo menos 2 vezes, que devemos edificar uns aos outros, né? Edifique-se uns aos outros. O que eu devo fazer com os filhinhos que, nessa questão da maturidade espiritual, ele já fez uma profissão de fé, mas ele ainda está apegado a algumas coisas da cultura? O que nós devemos fazer? Eu sei que muitas vezes a nossa tendência é logo condenar. Ó, isso aí está errado, bota fora. Não. O que nós precisamos agora é, como jovens
né, que já sabemos como aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, ou como pais, instruir os filhinhos, né, na palavra, não na nossa maneira de pensar, não na nossa cultura. Hoje eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, eu fui fazer uma visita na região Araribóia, uma região muito grande da tribo Guajajara, e eu passei numa aldeia onde tinha uma igreja, né? Informado que lá tinha uma igreja, o povo se reunia. Então, naquela viagem, eu estava procurando aldeias que não tinham trabalho nenhum. A minha ideia era detectar essas aldeias, quem sabe começar um trabalho. Então, lá como tinha um trabalho, eu disse, vou passar, falei com o pessoal e tal, mas resolvi não ficar e seguir para outras aldeias. Passei mais ou menos uma semana na região e antes de voltar, alguém dessa aldeia que tinha uma igreja foi até a aldeia que eu estava e disse, olha, pastor, o nosso ancião, o nosso cacique, quer que você, ao voltar, pare na nossa aldeia, durma lá e realize um culto. Eu estava com uma equipe, nessa equipe tinha 2 Guajajara, tinha eu como um não indígena, mais uma missionária não indígena e uma suíça. Então, nós estávamos dentro do carro com uma miscelânea cultural. Já tinha uma boa confusão dentro daquele carro. Mas era a nossa equipe. Quando nós chegamos, então, nessa aldeia, e eu andava numa Toyota Bandeirante, né, em que eu era a lei naquela Toyota. Só entra nesse carro mulher de bermuda ou de calça comprida. De saia não dá de entrar. Porque cada vez que uma mulher de saia entrar, o motorista tinha que sair. Porque ela tinha que passar por cima do banco. Tá? Não tem esse negócio de 4 portas. Ela pisava no banco aqui na frente e pulava para trás. Então, a lei é, não levo ninguém de saia nem de vestido. Tá? E nós chegamos nessa aldeia e nós paramos lá, como ele convidou, né? Chegamos à tarde, tudo, conversamos bastante à noite, fomos realizar um culto. E estava lá as irmãs indígenas e não indígenas de calça comprida. O irmão chegou e disse, não, pastor, aqui não pode fazer culto, aqui na nossa igreja não aceita. Isso está ruim, porque as irmãs não têm como viajar assim. Aí tudo bem. Mas íamos fazer o culto do lado de fora da igreja, ele disse que não, o culto tinha que ser no templo. Começamos a cantar em Guajajara. Ele disse que não, que o culto tinha que ser em português, porque a igreja dele só cantava em português e só pregava em português. Aí, de repente, vocês vão descobrir que igreja era, o que eu vou dizer. Eu olho, tinha umas 3 senhoras sentadas com os seios de fora, normalmente elas fazem isso, e um pano na cabeça. Né? Aí eu fui conversar com ele, porque o que eu tinha visto ali era uma imposição cultural. Passa um missionário e diz, olha, culto aqui não pode ser de calça comprida, não pode ser fora da igreja e tem que usar o véu. Você está entendendo? A questão era, o que eu estou ensinando? Eu estou impondo a minha cultura. E aqueles filhinhos ali, eles não conseguiam ainda, não eram jovens, ainda não discerniam a palavra para poder aplicar. E eu sentei com ele, me abracei com o cacique, que era o ancião da igreja, e disse, meu irmão, você não acha melhor aquelas mulheres? Eu não sou contra, as mulheres na aldeia, se estão com ser de fora, bom para a igreja, cantam lá na igreja, é a maneira deles vestirem. Mas eu disse para ele, não seria melhor tirar da cabeça e cobrir os seios? Porque houve uma imposição cultural. Então, muita gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Quando nós vamos pregar o evangelho na tribo indígena, o projeto Curumim, o que nós estamos levando? Vamos levar o evangelho. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, quando eu trabalho com indígena, eu não planto igreja indígena. Eu semeio, né, a semente do evangelho e vai nascer uma igreja autóctone. Está entendendo? Então, o quê? Eu estou agora numa cidade plantando uma igreja cristã evangélica. Então, a igreja daqui segue o modelo das igrejas evangélicas no Brasil. Mas quando nós trabalhávamos com o povo indígena, eu não plantei igreja indígena. Eu semeei o evangelho e a igreja nasce dentro do seu contexto cultural. Tá? Dentro do seu contexto cultural. Então, o que João quer dizer para nós aqui, que nós devemos nos preocupar com a edificação dos outros. Então, quando você vai para uma aldeia que vê os filhinhos, então,
se identifique com os filhinhos e ensine a palavra de Deus para os filhinhos. Por que eu estou falando dessa questão de imposição, muitas vezes, na evangelização? Não sei se você já conhece a história, mas aqui tem um livro, não sei se deve é muito antigo esse livro. Esse meu, se eu não me engano, é lá, deve ter uns 50 anos. Mais ou menos isso. Em 1901, aqui em Barra do Corda, o livro se chama Kaiowere e Maná, o Cacique Rebelde. Em 1901, aqui em Barra do Corda, houve um conflito entre indígenas da tribo Guajajara e a catequese da Igreja Católica. Então, hoje, você chega na região de Barra do Corda, nessa região toda, o povo não gosta do povo Guajajara, tá? Porque para a população de Barra do Corda, a população do Arame, dessa região, os índios, né, eram rebeldes e não consideraram os padres, as freiras e tudo mais. O que acontece? Houve uma imposição e não uma evangelização. Então, os padres, eles pegaram primeiro os rapazes, sequestraram os rapazes da aldeia, adolescente, criança, trouxeram para uma casa, ainda existe em Barra do Corda, e esses jovens, adolescentes, eles foram batizados, deixaram de ser pagãos, agora eles eram cristãos. Só que esses jovens começaram a crescer e queriam casar. Então, eles não casavam com as mulheres da cidade, porque as mulheres brancas não queriam casar com indígena. E eles não podiam casar com as indígenas porque eles eram batizados e as indígenas eram pagãs. Então, as freiras também construíram um local e começaram a levar as meninas para esse lugar. Então, isso era uma imposição realmente de uma questão de uma cultura sobre a cultura indígena. E chegou um conflito em que morreram mais ou menos 200 brancos, mais de 400 indígenas, né? Morreram naquele conflito por causa de um erro na evangelização. E sabe, muitas vezes, nós temos repetido esse erro na evangelização porque nós não entendemos uma coisa. Nós, não indígenas, nós somos orientados pelo tempo. O indígena, falando da tribo Guajajara, eu não sei, o irmão Apinagé pode falar também, são orientados pelos acontecimentos, pelos eventos, né? Eu vou entrar aqui, vou dar 5 pontos interessantes, mas só para dar um exemplo, quando nós somos norteados pelo tempo, primeiro, é quando nós nos preocupamos, né, com a hora de começar, a hora de terminar, tá? A quantidade de tempo que nós vamos gastar e que nós temos que alcançar o nosso objetivo ali. Então, eu não sei como é a liturgia da igreja de vocês, mas falando da cristã evangélica, a nossa liturgia é uma oração, uma leitura bíblica, 3 hinos avulsos, né? Todo mundo canta, esses cantores, mais uma leitura, mais uma oração. Aí o hino do nosso cantor cristão, a Assembleia de Deus tem a harpa cristã, o presbiteriano tem outro. Aí, um hino aí, e um segundo hino para recolher a oferta. Depois a pregação, depois da pregação mais um hino, o culto encerrou. Essa é a nossa liturgia, que tem que dar 1h30 de culto. Agora, o grande conflito que nós temos é que nossas igrejas têm essa liturgia quando nós vamos para uma reserva indígena, um trabalho indígena, e nós queremos levar essa nossa orientação do tempo, que nós somos orientados pelo tempo. Aí você chega lá no trabalho indígena e o povo indígena, falando do povo Guajajara, eles são orientados pelo acontecimento, pelo evento. O culto pode começar às 7 horas, mas a hora que vai terminar, só Deus sabe, e o cansaço do povo. Então, muitas vezes o conflito do missionário está aí. Né? O indígena quer fazer o culto, não, tem que terminar. E isso demora a um conflito aí. Tá? Então, o meu conselho, já que o nosso papel é edificar a igreja, seja a igreja formada por filhinhos, seja a igreja formada por jovens, ou seja uma igreja formada por pais, nós precisamos levar em consideração esses valores culturais. Tá? Como eu resolvi isto? Tá? Como eu resolvi essa questão? Então, se o culto, eu digo, se o culto está bom, ele vai começar às 6 horas, 7 horas, e ele vai embora. Tá?
Na aldeia sempre tem uma rede em algum lugar. Os índios olham para mim e dizem: ei, pastor, você já está velho demais. Muitas vezes eu fico com eles até meia-noite. Eu não vou interromper, porque a festa está boa. O que é importante dentro da cultura deles é o acontecimento, é o evento. Quantas vezes eu vou tirar um cochilo, me deito na rede, tiro um cochilo, né? Depois eu me acordo, lavo o rosto, tomo café e venho continuar no culto. É valorizar essa questão que eles têm. Então, o grande problema lá do Alto Alegre, do conflito dos indígenas com os católicos, foi limitar os indígenas naquilo que a catequese queria. Então, muitas vezes nós erramos no trabalho missionário porque nós limitamos, né, a própria adoração, a própria festa indígena dentro da nossa cultura. Então, esse é um problema muito sério que tem causado muitos conflitos entre o missionário e entre os povos indígenas. Eu não sei, eu gostaria que Raulilson falasse um pouco aí como é na cultura dele. Se também é o evento, é a festa que manda. Cadê ele? Ei, Raulilson. Como é com o seu povo? Quem que manda na festa? É a hora? Ou é, se a festa é boa, ela toca para frente? Como é que é? Boa noite, né? Boa noite. A nossa cultura acontece assim, quando vamos fazer o curso, né? O curso começa às 7 e termina às 10 horas, 11 horas. Aí, primeira coisa que vamos fazer é louvor a Deus e depois parar, né? Se for alguém visita a gente chama ele, se apresenta, né? E vamos dar espaço para ele se ele pregar, né? Nós vamos dar espaço para ele. E depois do louvor, nós começar a estudar a Bíblia, né? E terminar a leitura, depois mais louvor de novo. E no louvor a gente canta com maracá e com violão e com algum instrumento, né? Que nós canta. Aí, agora, eu estou morando agora aqui no Cricati, né? Eu estou, assim, só me acostumando com a cultura dele, né? Como pastor, não, presidente do Complete Terreno, Henrique Terreno falou, onde você estiver, você tem que se acostumar com a cultura. Uhum. Você que não pode permanecer aquele cultura, não, tem que permanecer também a cultura deles, respeito à cultura, né? Aí hoje eu estou aqui e já estou me acostumando com a cultura, né? Eu casei com um escricati, por isso. E é assim. Agora, teve um dia que nós fomos lá, eu e minha mulher nós fomos lá. A minha mulher ficou com vergonha, né, de participar com a teoria do louvor. Aí eu falei, não, você pode participar, não tem problema não. Aí ela se apresentou, cantou, né? Aí foi bom. É assim. Pois é, essa ideia é maravilhosa, que você tem que se adaptar à cultura, tá? E eu vou te dizer uma coisa, foi que eu sofri. Passei 26 anos com o Guajajara, mesmo sendo brasileiro, né? Quando eu saí do trabalho de Guajajara, que vim trabalhar na cidade, eu trouxe a cabeça Guajajara aqui. Eu queria fazer culto como fazia na aldeia. Tá? Eu queria ensinar como ensinava na aldeia. Tá? A gente chama de um choque reverso. Quando você voltar para a sua tribo, você vai ver o quanto é diferente, né? Mas você vai rico no sentido de você conhecer duas ou mais culturas. Isso é muito importante. Mas é interessante isso, essa questão de valorizar a cultura, né? Então, você observa, nossas igrejas, poucas igrejas, principalmente aqui no Nordeste, tem um culto mais comprido, né? Se começa às 7, ali 8h30, 9 horas, tem que terminar, senão os irmãos levantam e vão embora, né?
Raul dizendo que eles vão até 10 horas. Né? O Guajajara, se a festa estiver boa, ele vai continuar. Então, se você não aguenta, você vai para uma rede como eu, e você relaxa ali, você volta, mas não pode dizer, irmão, para o culto, porque é hora de parar. Agora, se a festa não estiver boa, meu amigo, se o culto não estiver bom, tem que ser bom para Deus, mas na visão deles, não está bom, eu vou embora. E se você bobear, você fica sozinho lá, e os irmãos vão embora. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender para não ter conflitos. Nós já temos conflito entre nós, né, com questão de horário. Pensa bem, nós temos o nosso diretor, o Denis, é um americano, tá? Mesmo que está aqui no Brasil, mas eles gostam da hora certa. Né? E o brasileiro, ele brinca com esse negócio de horário. Tá? Eu sou pastor, eu sou pai, eu fiz o casamento das minhas 2 filhas, eu disse, olha, o casamento que olha 5 horas, tem 5 horas de casamento. Eu não quero nem 1 minuto atrasado. Não, mas a noiva tem que, olha, se você não tiver ela, eu vou embora. Vai embora o pai e o pastor. Porque nós temos que aprender que nessa sociedade aqui é uma sociedade marcada pelo tempo. Tá? Se eu marco um casamento 5 horas da tarde, a gente convida aqueles irmãos mais velhos, né, os anciãos da igreja, os anciãos da família, e eles vêm. Aí o casamento atrasa 2 horas. A gente não leva em consideração aquelas pessoas que estavam ali. Tá? Então, se nossa sociedade é marcada pelo tempo, nós vamos cumprir o tempo. Mas quando você chega numa sociedade onde é marcada pelo evento, então é hora de ficar no evento. Né? Se você dá conta ou não. Né? Ou quando já está meio velhinho, que nem eu, você vai dar uma cochilada, depois você volta para o culto, né? Para continuar com os irmãos. Tá? Porque esse é um grande problema cultural que nós precisamos entender. Né? A maneira como o povo pensa. Tá? Não é errado eles fazerem isso. Outra coisa, eu não conheço nenhuma das igrejas aqui representada, mas eu sou de uma igreja daquela muito conservadora. Né? Raramente você encontrar uma igreja nossa, raramente alguém lá no culto batendo palma. A nossa igreja, você tem que tocar fogo nele porque eles querem cantar até com braços cruzados. E eu fui para o trabalho indígena, tá? E eu tinha que aprender que na cultura deles eles dançam. Agora, não me mande dançar porque eu não sei dançar. Eu sacolejava o maracá e vocês podem dançar aí. Você só sacudir o maracá. Então, nasceu uma igreja nesse contexto cultural. Então, o grande problema, eu quero dizer, é quando nós não entendemos também esse contexto cultural dos povos indígenas, que nós precisamos, então, levar o evangelho. Outra coisa, quando a gente pensa num povo orientado pelo tempo, porque toda a nossa atividade, né, da nossa sociedade é fixada aqui pelo tempo, e nós temos um objetivo específico. Tá? Dentro desse período de tempo, eu tenho que chegar ao ápice de um culto, até da conversão de alguém, dentro de 1h30. Talvez na aldeia, você não vai ter condições de fazer isso. Você vai chegar no ápice depois de 2, 3 horas de culto, 4 horas de culto. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer participar. Então, esse também é um problema dentro na evangelização indígena. Porque nós queremos levar toda essa nossa liturgia e queremos forçar a coisa a chegar a um ápice em pouco tempo. Tá? Vamos entender uma coisa. O evangelho na cultura indígena é uma coisa estranha. Tá? O evangelho na cultura indígena é uma coisa extraterrestre. Então, você não vai chegar pregando o evangelho agora e fazer um culto e achar que no final daquele culto, você chega ao ápice do culto, você faz um apelo e todo mundo vai se converter. Tá? Isso não pode acontecer. Pode até que muita gente ir lá para frente, mas pode não ter nenhuma conversão verdadeira. Porque foi uma coisa muito rápida. E eles precisam de tempo, né, para descobrir, para entender aquilo que nós estamos ensinando. É lógico que nós fazemos os desafios, né, mas sempre olhando para isso, que é um pouco mais demorado. Eu falei na aula passada, se eu não me engano, que o catolicismo deixou para nós, sociedade brasileira, um legado extremamente importante. Você chega em qualquer sertão desse, em qualquer lugar entre o ribeirinho e o sertanejo, você vai descobrir eles falando de Jesus, eles falando de Deus, eles falando do Espírito Santo.
eles falando de Maria, eles falando de uma Bíblia. Mas se você chega em uma tribo indígena, muitos deles não tem nada. Tá? Então, agora, você tem que começar a entender essa questão cultural deles para poder pregar esse evangelho. Então, não vai ser uma coisa rápida. Uma coisa de, fiz um culto hoje, já menos de 1h30, cheguei no ápice e se converteu. Não. Talvez vão ser não só dias, são meses, anos, que eles vão poder entender o evangelho e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Alguém chegou, disse uma vez, mas pastor, e o Espírito Santo? Por que ele não age logo? Sim, o Espírito Santo age, mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Se eles não conhecem a palavra, eles não vão crer naquilo que eles não conhecem. Tá? Então, nós precisamos entender, cuidado com o nosso tempo, né? Vamos colocar dentro do nosso tempo e atingir o nosso alvo. Isso pode funcionar aqui fora. Numa tribo indígena não vai funcionar. Tá? Outra coisa importante para você observar no trabalho indígena é que muitas vezes nós estamos preocupados aqui fora nos resultados. E você vai para uma tribo indígena, eles estão preocupados no relacionamento. Tá? Nós que somos orientados pelo tempo, dentro desse tempo nós queremos atingir um resultado. Tá? Eles não estão nem aí. Eles estão a fim de desenvolver um relacionamento. Não sabe por quanto tempo vai durar firmar aquele relacionamento. Mas é isso que eles querem fazer. Tá? Eles vão começar um relacionamento. E se nessa questão de começar um relacionamento com Deus, vai ser uma coisa muitas vezes lenta. Tá? Então, cuidado, porque nós queremos resultado, mas o povo indígena quer e desenvolve um relacionamento. Tá? Outra coisa que muitas vezes prejudica o trabalho indígena, nós que somos orientados pelo tempo, nós queremos premiar alguém que consegue cumprir a sua tarefa dentro do tempo. Tá? Olha, você vai agora para aquela aldeia lá, você vai pregar o evangelho, daqui a um ano tem que ter tantos convertidos. Se você conseguir isso aí, então nós vamos já promover você com um salário maior, você vai ganhar um carro, um avião, não sei o que, para fazer o trabalho. Então você tem um tempo para mostrar produtividade. Mas você chega lá para trabalhar com um povo que não está nem aí com o teu tempo e com a tua produtividade. Ele quer relacionamento. Tá? Você chega lá, você pega a Bíblia e quer que o camarada lhe ouça o que você quer dizer. Ele não está afim de ouvir a Bíblia. Ele está afim de conversar contigo. Ele está afim de pescar contigo. Ele está afim que tu vá para a roça com ele. E você, não, cara, senta aqui e vem ouvir o que a Bíblia diz. Não, esquece isso no momento. Desenvolva esse relacionamento, porque essa é a cultura dele. Quando você desenvolver o relacionamento, ele vai confiar em você. E confiando em você, ele vai ouvir o evangelho. Tá? A Patrícia estão trabalhando na aldeia, né, Patrícia? Várias crianças, né? Quando chega, a multidão vai atrás da gente. Não é isso? Para onde você vai, todo mundo vai. Eles querem relacionamento. Se você senta, vamos ler a Bíblia. Quem quer saber de ler a Bíblia? Não querem. Agora, você quer pregar o evangelho? Desenvolve relacionamento. Em uma das minhas aulas, não foi agora, foi do ano passado, eu acho, ano passado, eu falei que na aldeia eu ficava a maior parte do tempo sozinho, eu perdi a minha esposa. 7h da manhã, a mulherada passava na porta de casa. Marilene, vamos para o rio pescar. Eu ficava pronto. Eu já vou ter que cuidar dos doentes, que eu trabalhava na área de saúde. Eu vou ter que fazer almoço para as filhas e cuidar das filhas, porque a mulher já foi para o rio. Mas era a maneira que ela tinha para alcançar aquelas mulheres. Se ela tentasse sentar com as mulheres, olha, eu tenho 1 hora por dia para sentar com vocês, para estudar a Bíblia, elas não ficavam. Então, é relacionamento, não é tempo, é relacionamento. O nosso problema, nós nos frustramos, porque nós saímos das nossas igrejas para o trabalho indígena com a visão que nós temos tanto tempo para ganhar tantas pessoas para Cristo. E você chega lá, você não ganha, porque o indígena não quer ouvir o evangelho. Do jeito que nós fazemos aqui fora. Né? Nós saímos com folheto, olha, aqui é a palavra de Deus para ti, tal e tal e tal, ou abrimos a Bíblia. Ele não quer fazer isso. Ele quer relacionamento. E quando ele conquistar a tua amizade, e você conquistar a amizade dele, aí você pode falar de Jesus a hora que quiser, onde quiser,
tá? Porque você terá essa liberdade. Você se tornou um com ele. Isso é a identificação. Então, cuidado. O nosso problema de sermos orientados pelo tempo atrapalha a evangelização de um povo que é orientado pelo evento, pelo acontecimento. O acontecimento é a tua amizade com ele, a minha amizade com ele. Tá? Isso é mais uma observação. Dentro dessa, eu quero dar uma outra observação aqui. Tá? A ênfase nossa está na história. Né? Vamos contar um monte de história. A ênfase de muitos povos indígenas está na experiência presente. Tá? Naquilo que está acontecendo. Por isso que é muito difícil você pregar a Bíblia sem desenvolver um relacionamento com ele para poder fazer aplicação, porque a Bíblia é coisa do passado. Não é história deles, é história do passado. De um povo que a gente nem sabe que é e onde está. Então, quando você começa a desenvolver esse relacionamento, essa experiência, você vai trazendo a mensagem bíblica para o dia a dia do povo indígena. E ele vai, assim, então, entregar a vida a Jesus. Aí você tem que conhecer todas as suas histórias. Histórias boas, né? História de bicho, história... uma das histórias, a primeira história que eu aprendi do povo Guajajara, olhando, pensando no acontecimento, foi de um pai, que ele estava na roça com o filho, e o filho viu um passarinho, e esse filho saiu atrás do passarinho, para matar o passarinho, e atravessou o rio. Não me pergunte como ele atravessou o rio, a história diz que ele atravessou o rio, né? E quando ele viu, ele estava do outro lado do rio, ele não sabia como voltar. Aí esse camarada vem, chega na beira do rio, tem um jacaré. O jacaré oferece carona para ele, para levar o menino de volta para o pai. Só que o jacaré, na verdade, queria comer o menino. Aí veio uma ave muito grande, ela abocanhou o menino e levou até para o pai. Eles me contavam essa história e eu fiquei pensando, depois de muito tempo, o plano da salvação está aqui. Eu já tinha tentado pregar, né, que o homem é pecador, que Jesus morreu por ele, e não entrava. Depois que eu aprendi essa história na própria língua deles, eu fui contar para eles essa história. Beneto, tu já conhece a história? Eu contei a história, depois eu fui mostrando alguns pontos. Certo? Deus nos criou como Pai, nós estávamos juntos de Deus. E nós fomos nos afastando de Deus por nossos interesses, assim como o garoto foi se afastando atrás do passarinho. Quando o homem percebeu, ele estava longe de Deus. Sabe, Satanás oferece, né, uma ajuda para o homem, mentindo que vinha trazer para Deus, trazer para o Pai. Mas, na verdade, Satanás queria destruir. E aquele pássaro grande é como se fosse Jesus, que veio, né, e levou a criança para lá. Não estou tipificando, não estou contextualizando a Bíblia. Pensei nessa história e comecei a contar para ele a história. Né? Assim como o pássaro levou de volta o menino para o pai, Jesus nos leva de volta para o pai. Tá? Não contextualizei a história, dizer, esse pássaro representa Jesus, esse jacaré representa o demônio. Não, mas é entender isto. Então, foi quando as portas foram se abrindo. E só foi possível conhecer as histórias pelo relacionamento. Sentar com eles na porta de casa, na casa deles, na beira do rio. Eles jogavam futebol, e jogar futebol com eles. Tá? Então, isso deu oportunidade para conhecer. Então, você vai trabalhar com indígena, é relacionamento. Tá? E muitas vezes ele vai sentar na porta da sua casa e não vai dizer uma palavra sequer. Eu não sei se lá nos Craô, né, Raul, isso que você está? É no Craô, é? Que você está? É o Cricati. Cricati. O Guajajara, eu não sei como é o Cricati, mas o Canela, que é da mesma família do Cricati, chegava na minha casa, sentava na porta, não dizia uma palavra. E eu ficava, o que esse camarada veio fazer que ele não fala nada? Eu falava que cansava, mas depois eu entendi. Será a maneira que ele estava demonstrando a amizade dele para comigo. E as portas foram se abrindo. Então, essa é uma orientação. Nós que somos orientados pelo tempo, nós estamos muito preocupados com a história bíblica, que deve ser isso. Mas quando você vai falar para o indígena, ele está preocupado com o que está acontecendo no presente. O que é que Deus está fazendo hoje. Tá?
Então, você precisa conhecer a palavra de Deus e trazer uma aplicação para hoje. Outra coisa ainda que eu quero mencionar, também muito importante nessa questão do relacionamento com o indígena que você vai trabalhar, é porque nós, muitas vezes, não indígena, nós focamos muito, certo, nas tarefas que temos que fazer e nos princípios que nos norteiam, tá? Já o indígena, ele foca na pessoa, tá? Ele está preocupado com o ser humano. Tá? Enquanto eu estou preocupado na tarefa que eu tenho que fazer, o indígena está preocupado com o ser humano. Isso me faz lembrar mais uma historinha. Hoje eu disse que conta a história. Um pastor, ele tinha uma horta numa tribo, e numa aldeia que ele trabalhava, e a horta estava bem produtiva. Ele resolve chamar um irmão indígena e diz, ó, você vai trabalhar para mim nessa horta, e eu vou pagar a diária para você. Aí, tudo bem. Todo mundo que passava na beira, na horta, o irmão parava de trabalhar e bater papo com os parentes. Sabia como estava filho, mulher, se caçou, se pescou e tudo. E o pastor um dia chegou e disse, esse negócio está errado. Chamou o irmão, olha, estou te pagando para você trabalhar. E você está perdendo tempo, não está trabalhando, está só conversando. Qual era o problema? O pastor, não, apesar de morar com o indígena, ele não entendia essa questão indígena. Porque o mais importante para ele não era a tarefa. Não era que ele era preguiçoso, que ele não queria fazer a tarefa. Não, ele dava valor, ele valorizava as pessoas, o relacionamento. Então, todo mundo que passava ali, ele tinha que bater um papo com ele, conversar com ele. Nós somos diferentes. Você tem uma tarefa, muitas vezes, você nem quer falar com ninguém. Fulano passa, você está na sua tarefa, e ainda diz, olha, nem me perturbe porque eu estou ocupado. E isso, muitas vezes, nós levamos para dentro da reserva indígena. Tá? Nós queremos trabalhar e não queremos que ninguém nos perturbe, porque nós estamos exatamente focados na nossa tarefa. Então, você que vai para o trabalho indígena, que está pensando na edificação da igreja, o foco não é a sua tarefa. O foco é o relacionamento. Tá? O foco não é você ter que reunir todo dia fazendo culto. O foco é como você está se relacionando com o indígena. Tá? Muitas vezes, irmãos, não vai ser nem necessário você reunir para um culto. É necessário você sentar, se relacionar, conversar, bater um papo com eles e apresentar Jesus naquela conversa. Aí eles vão ver, na verdade, Jesus na sua vida. Tá? Mais uma coisa, nós vamos terminar. Nós, muitas vezes, achamos a nossa satisfação em cumprir os nossos objetivos. Quero voltar mais uma vez. O indígena encontra satisfação no relacionamento. Tá? Então, qual é o meu objetivo? Você vir lá para a aldeia, fazer um culto, evangelizar tantas pessoas, sem relacionamento. O que o indígena quer é relacionamento. E o foco dele é este. Tá? Relacionamento. Muitas vezes, você que já foi em aldeia, nossa região aqui, toda aldeia, toda casa quase tem um maniá. Maniá é uma rede. Tá? Para o Guajajara. Eu não sei como é para o Cricati aí. Maniá é uma rede. Então, que você chega, a primeira coisa que o Guajajara oferece, senta aí na rede, senta aí no maniá. Porque ele quer conversar, ele quer relacionamento. Tá? Não, mas eu tenho tal coisa para fazer. Ele não está preocupado naquilo que tem para fazer. Ele para todas as atividades dele para conversar com você. Essa é a oportunidade de desenvolver relacionamento e pregar o evangelho. Se nós formos para a aldeia com essa visão, muitas barreiras serão quebradas. Tá? Então, a visão de que precisamos valorizar a cultura deles, tá? E pregar o evangelho dentro dessa cultura. Mais uma outra coisa que eu termino com isso. O nosso objetivo de encontrar amigos é pensando em nós mesmos. Né? Eu preciso de um amigo que tenha afinidade comigo. Pense como eu penso, gosto de comer o que eu como, gosto de ir para onde eu vou. Então, nós procuramos amigos pensando numa satisfação pessoal. O povo indígena Guajajara, eles procuram amigo para satisfazer o grupo. Tá? Se eu sou amigo de um Guajajara, eu tenho que ser amigo do grupo todo. Se eu sou inimigo de um Guajajara, eu sou inimigo do grupo todo. Tá? Então, enquanto nós somos solitários ou queremos um amigo só para nós, o Guajajara aqui é um amigo para o grupo. O que é mais importante do Guajajara, ele chegou, esse aqui é meu amigo e agora ele é amigo do grupo. Ele faz parte do grupo todo. Isso é muito gostoso.
quando você desenvolve uma amizade com o índio Guajajara, ele leva para o grupo, você vai ter oportunidade de testificar de Jesus. Tá? Então, falando para a Patrícia lá, que está trabalhando com as crianças, quantas vezes você chega na aldeia, é aquela multidão atrás de você? Né? Para onde você vai? Não são só as crianças, jovens, adultos, mais velhos. Você é atração na aldeia. Tá? É porque talvez você foi amigo de um indígena, então se ele trouxe você para a aldeia, você agora é amigo de todos. Né? E você tem que desenvolver isso, colocar isso em prática. Dizer, mas tem tanta gente em cima de mim, deixa lá. É isso que vai abrir a porta para você pregar o evangelho. Então, a minha palavra nós somos chamados para edificar o corpo de Cristo. Edifique-se uns aos outros. Então, se você forma uma equipe de pais e de jovens, procure entender um ao outro e edificar um ao outro. Se vocês vão trabalhar numa aldeia e acham que naquela aldeia são os filhinhos, eles precisam de uma atenção redobrada para que se tornem jovens e pais. Tá? E o que vai provar a nossa preocupação na edificação da igreja indígena é a minha identificação com eles dentro de seus valores culturais que não ferem a palavra de Deus. Tá? Isso é muito importante. E eu quero desafiar vocês, que ainda não tiveram uma experiência com uma tribo indígena, vão lá, vão conhecer. Né? E vocês vão ver essa cultura tão rica, que tem muito a nos ensinar. Mas nós só vamos aprender se nós descermos do nosso pedestal. Né? Chegamos lá, estou aqui para aprender. Então, eu queria fechar toda aquela minha conversa, todo o nosso tema, com essa fala com vocês. Bom, ainda temos um tempinho aí, alguns minutinhos. Se tiver uma pergunta, alguma coisa aí, nós queremos ainda falar. Tati, está com você. Pastor, como é importante a gente ter realmente isso como aprendizagem para trabalhar com outros povos, né? Ainda mais com os povos indígenas, assim, porque uma das coisas, quando a gente monta a equipe para ir para fazer o Ação Curumim acontecer, a gente deixa isso bem claro, né? Que nós estamos indo lá levar a alegria de Jesus e o amor e ganhar a confiança daquele povo, né? Então, é o nosso 3º ano que nós estamos indo com a Ação Curumim, mas eu tenho uma outra equipe que é mais reduzida, que a gente vai a cada 2 meses na aldeia. Né? Então, a cada 2 meses a gente vai e leva uma proposta. A gente já fez um almoço da amizade para a aldeia toda, a gente vai levar roupa para os bebês que estão nascendo, cesta básica, né? E ali a gente vai conhecendo qual a necessidade do povo ali, né? No caso aqui nosso é o povo Guarani. E alguns irmãos assim em Cristo, né, de outras igrejas, eles não entendem, eles falam, como que vocês não vão lá e não vão pregar? E aí, eu sempre falo assim, nós temos que chegar lá transbordando para a gente não precisar falar nada, eles sentirem a presença de Deus através de nós. Né? E alguns ficam sinceros, então antes da gente entrar na aldeia, a gente tem uma devocional. Né? A gente tira o tempo e colocamos aí diante de Deus. Vão algumas pessoas que não são cristãs, mas elas participam ali da devocional. E quando nós entramos lá, a gente não fala nada, a gente demonstra Jesus. Né? E para algumas pessoas é aquilo que o senhor falou, né? Tem que pregar para evangelizar. E eu aprendi com o senhor, mesmo até com o pastor Alexandre Conde, que não. Né? A gente precisa ter esse relacionamento, porque quando a gente ganhar a confiança deles, a gente consegue conversar sobre tudo. E aí eles vão querer conhecer. Por que você é dessa forma, né? E a gente apresenta o porquê nós somos assim, né? É Jesus. Porque se tirar Jesus, não sobra nada de bom. Né? Se tirar Jesus e um dia que eu fique sem ele, vai ser uma outra Patrícia. Né? Porque ele é o que há de bom em mim. O que há de bom de nós é ele, somente ele. Então, para fazer as pessoas da cidade, né, daqui, da minha realidade, é bem complicado, até mesmo os pastores, né? Que tem uma ideia assim de missão bem fora
do normal, que é já chegar e já ir batizando e trazer esse resultado. Quantos foram convertidos nessa visita? E a gente fala que não, que a gente está indo lá para conquistar a amizade dele. E a partir daí o Senhor vai mover, né? Todas as coisas que possam acontecer. Mas quando a gente entende realmente isso, esse princípio, né, gente, de relacionamento, de valorizar a cultura, né? Uma vez eu perguntei para um pastor que ele cuidou de um período lá da aldeia. Falei, pastor, qual que é o maior pecado lá dos Guarani, né? Aí ele olhou para mim e falou, Pati, eles são avarentos. Dentro daquilo que eu entendia como pecado, eu nunca teria pensado que eles teriam mão de vaca, né? Que Paulo fala mão de vaca. E o pastor Paulo, ele falou assim, eles são avarentos, Pati. Eu acho que o maior pecado deles é ser avarento, assim, né? E para a gente ver, às vezes eu, na minha ótica, assim, cultural, enxergava outros pecados neles, assim, no povo, né? Na verdade, não. E é entender mesmo, valorizar a cultura. O Harrison está casada com uma Krikati, como ele tem que aprender também a valorizar a cultura dela, e ela dele, ainda mais ele que está fora da aldeia dele, né? Que é mais. Tem que demonstrar aí esse respeito, porque são diferentes, né? Por mais que são indígenas, tem as diferenças, né? E a gente tem que saber entender isso. Depois, Harrison, fala para ela aparecer. Ela tá com vergonha. Fala para ela fazer assim, ó, para a gente conhecer ela um pouquinho. Mas ela trouxe muita confirmação assim para mim, tá, pastor? Que quando eu iniciei a entender um pouquinho sobre missões com os povos indígenas, o Senhor me pediu uma coisa só, que eu levasse alegria. E eu fiquei, nossa, Senhor, né? Aí veio um texto de Isaías, e aí depois uma outra pessoa falou, Paty, o Senhor falou que aonde você chegar, você deve levar a alegria dele. Que através da alegria dele, outras coisas vão se manifestar. Então, eu tô aprendendo e tô tentando obedecer, né, esse comando que Deus me deu. Olha, eu não sei se eu falei outra vez, alguns já me ouviram sobre isso. Por muito tempo, nós trabalhamos no treinamento de pastores indígenas. Eu tinha aluno da tribo Guajajara, Kayapó, Xicrim e Arara. Pelo menos 4 tribos. No dia que eu cheguei para eles, eu disse, olha, vocês vão evangelizar, mas ninguém leve a Bíblia. O pastor disse, não leve a Bíblia. Pastor, eu tenho que falar da Bíblia. Eu disse, sabe por que você não leva a Bíblia? Eu estava conversando com um certo indígena, ele disse o seguinte, ele me chama de Biné. Biné, por que o crente não sabe o que ele crê? Eu disse, como assim? Disse, olha, eu sei o que os espíritos querem que eu obedeça. Aí o crente vai falar com a gente, ele chega, diz aqui a Bíblia. Ele não conhece o que Deus dele está querendo? E aquilo me chamou a atenção. E chamei os alunos e disse, olha, conheçam a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus sem estar com esse livro. Aí vai chegar um momento que você vai chegar com ele e vai dizer, agora nós vamos estudar o livro de Deus. Tá? Porque muitas vezes, realmente, acontece essa maneira que nós temos de evangelizar aqui fora, nós levamos para lá. E é um relacionamento que vai produzir, que vai abrir as portas para você estudar o livro. Né? Então, viver a vida cristã é a melhor coisa que tem dentro de uma aldeia, dentro de uma tribo. Né? E, por Maurício, eu vou, sabendo que a sua esposa é Krikati, você não é Krikati, você é Apinagé, dentro de uma tribo Krikati, eu vou redobrar minhas orações, porque eu sei o quanto é uma luta cultural diferente. Né? Longe da família. É terrível isso. Né? Eu tive aluno de tribo diferente, tinha hora que eu quase ficava louco. Né? Porque é diferente. Né? E é muito difícil. Já tem filhos? Ainda não. Ainda não? Vão ser filhos ricos de conhecimento cultural, pelo menos, né? Krikati, Apinagé e a cultura envolvente, a sociedade envolvente. Então, olha, seus filhos, ensine as 3 culturas para eles, tá? Mas, primeiramente, a palavra de Deus, que é supracultural, e deixa que a coisa aconteça. Amém. Tá?
Isso é bênção. Olha, eu estava vendo a Damiana aí, quase que eu sigo a Damiana, ela está escondendo aqui, ó, de longe, o calor está tão grande, né, que quase que eu faço a mesma coisa. E olha, a Fátima num frio tremendo. Gente, se tem mais uma pergunta, um comentário sobre isso, eu gostaria muito que vocês lessem esse livro. Eu não sei, vou ver se Denis, não sei se tem na internet um e-book para baixar, mas seria muito bom estudar, ler essa história do conflito do Alto Alegre. Eu vou ver se tem, se eles já colocaram na internet. Seria interessante ler. Isso tem me ajudado muito na questão de entender o povo para não cometermos os erros na evangelização, né? Não a evangelização, na imposição religiosa, que muitas vezes tem ocorrido ao longo dos anos. Então, vamos pregar o evangelho, viver o evangelho primeiro, né? Depois pregar o evangelho. Lançando a semente, vai nascer uma igreja autóctone, vai ter uma igreja que vai adorar a Deus, servir a Deus, dentro da sua perspectiva cultural, né? Sem prejudicar os ensinamentos da palavra de Deus. Tá? Se o povo dança, deixa o povo dançar. Né? Se o povo se pinta, deixa ele se pintar. Olha, chegou a esposa dele aí, olha. Muito bem. Tá? Deus abençoe vocês. Tá? Eu vou te visitar ainda para Imperatriz Nessa, eu vou falar contigo para tomar um café contigo. Pode vir visitar. Certo? Então, alguém tem mais tem uma pergunta, uma colocação, uma dúvida? Nossa, pastor, como é difícil entender isso, a gente que aprende que tem que levar a palavra de Deus, aí agora vem essa conclusão de que nós não precisamos chegar lá com a Bíblia, com o cajado na mão, e colocar o povo na linha. Como que é isso, pastor? Alguém tem aí uma pergunta? Damiana, Cauã, já pensou assim? Porque às vezes a gente fica muito nessa dúvida, né? Que eu estou há um ano congregando numa igreja nova que eles têm uma outra visão referente a missões. Uhum. Né? Mas eles nunca tinham ouvido falar em missões indígenas. Então, apresentando, né, quem evangeliza na rua é completamente diferente de quem vai para uma aldeia. Uhum. Né? É completamente diferente. Então, às vezes, a gente fica encucado. As minhas idas no primeiro ano para a aldeia foram bem, assim, conflituosas, porque eu pensava que eu tinha que levar resultado para a minha igreja, né, para o meu pastor, assim, que às vezes queria saber, e aí, né, quantos vão ser batizados? Eu falo, pastor, ainda nem consegui falar de Jesus direito, imagina, né, quantos serão batizados. Mas é isso, não sei se tiverem uma dúvida referente a isso, Damiana, não sei se já foi numa aldeia, tem vontade de ir, né, eu acho que acima de tudo, assim, que eu tenho aprendido, né, com os professores, né, com os pastores que têm essa vida missionária, que viveram, né, que cultivaram ali o reino de Deus, de realmente valorizar a cultura, olhar para a cultura assim e perceber a beleza de Deus ali neles, porque é muito lindo, e criar essa amizade, essa conexão mesmo de relacionamento, sabe? E deixar que o Espírito Santo faz o resto, né? A gente precisa confiar que o Espírito Santo vai fazer. Jardson, pode falar. Paz do Senhor a todos. Peguei o bonde já andando, né? Mas, assim, é interessante tudo que o pastor mencionou, né? Porque realmente eu tenho percebido ao longo das ministrações, né? Do curso, das lives e tudo, que realmente é um choque cultural, né? Pra gente, né? Que é acostumado a um tipo de trabalho evangelístico, como já foi dito, né? De panfletar, de dizer, você precisa aceitar Jesus, que se não aceitar é isso, aquilo, outro. Aí a gente, através dessas aulas, né, que o Denis tem proporcionado, dos professores e tudo, a gente vê que
a gente não sabe quase nada, né? De como abordar realmente a questão da evangelização com índios, né? E aí eu tenho visto que realmente é desafiador. E a questão de incentivar as pessoas a passarem um tempo, eu acho legal. Eu acho interessante isso. A gente, mesmo que eu não sei se a pessoa pode ir cru ou tem que passar por algum tipo de estudo para visitar, para passar um tempo nas aldeias, eu não sei como funciona, né? Mas, assim, desse primeiro contato eu acho bastante interessante, né? Não sei como é que funciona em cada aldeia, né? Ou com cada pastor, como é que funciona a questão do envio, né? Para essas pessoas, tipo, vamos supor, se eu quisesse ir, né? Como seria, né? Como funcionaria, né? A questão do envio, quem enviaria, né? Quem estaria responsável, né? Eu não sei se é o Denis, ou se teria que passar por um treinamento, ou de quanto tempo, né? Para a gente realmente se adaptar e conhecer, né? O trabalho mesmo indígena. Meu querido, eu vou responder essa aí, tá? É o seguinte, tem duas coisas aí. Uma é conhecer o trabalho indígena, né? Outra é você ir trabalhar como missionário de tempo permanente, né? Então, conhecer, você não precisa de nenhum treinamento, né? O treinamento que a Escola Atos dá, maravilhoso, é por isso que eu estou no meio aqui, né? Porque eu gosto, acredito, né? Na Escola Atos, você tem um conhecimento, não é aquele conhecimento antropológico, né? Extremamente Uhum. profundo, porque demanda tempo, né? Eu estava até sorrindo depois, na aula passada, porque acho que foi, eu não sei, teve um que disse, pastor, está muito rápido. Uma apostila que eu dou em 6 meses, eu tinha que dar numa hora, né? Então é difícil. Mas olha, a conhecer, eu sempre me desafiado a pessoa conhecer o trabalho. Hoje eu não estou com esse projeto, mas eu criei um projeto chamado Projeto Semente. Mas a nossa igreja na aldeia Guajajara, eles recebem. Que é o projeto de semente. Eu trazia jovens, os irmãos, irmãs, não era só jovem. Primeiro foi com jovem, depois com qualquer outro irmão que desejasse conhecer o trabalho, né? Vinha para uma tarefa ali de uma semana, alguns passavam um mês, e muitos, depois daquele tempo que passaram na aldeia, eles saíram dizendo, pastor, eu vou para um seminário estudar, que eu quero agora ser um missionário permanente, né? Então, você mora onde? Tem que localizar logo onde você devia conhecer. Não, eu Já moro no Ceará, mora no Ceará? Tianguá. Eu já Tianguá. passei, assim, acho que há uns 6 anos atrás, quando a minha igreja lá em Teresina, ela tinha cobertura da igreja de Nova Aliança, de Imperatriz, eu Hum, passei um tempo com o pastor Denis, né? Mas isso faz uns 6, 7 anos, né? E aí eu fui acho que a 2 aldeias, mas foi algo bem rápido. E aí, na época, né, eu senti que meu coração queimava por trabalhar com as aldeias indígenas. Só que ao longo desse tempo, né, cheio de atividades e coisas, isso foi o que ficando meio empoeirado, né? E aí Deus tem reacendido novamente essa chama, né? De me envolver, né? De realmente estar mais presente, de conhecer, de procurar estar inserido nesse meio, né? Na questão da evangelização da cultura. E participar também, conhecer a cultura indígena, né? você não está longe dos setores de indígenas, tanto no Ceará, como agora no Piauí, pelo menos 3 tribos, e aqui no Maranhão. É tudo perto. Quem sabe, vamos até conversar com o Denis, com o nosso diretor, para promovermos, quem sabe, um encontrão, né, dessa turma que pode se deslocar para uma região para ter um tempo com o trabalho indígena. Mas se você sozinho mesmo, não, eu quero ir conhecer os índios Guajajara, só tem medo do Guajajara, mas fica tranquilo, tá? Nós podemos providenciar isso aí para ir passar uns dias lá. Agora mesmo, na aldeia Colônia, na aldeia onde nós temos residência lá, tem uma jovem de Belém, ela não fez seminário, ela veio para passar um mês, já está, se não me engano, 6 meses lá. Ela se formou, acho, na área de enfermagem, alguma coisa, e queria dar um mês para a reserva indígena, trabalho indígena. Não saiu mais de lá, disse, tá lá. Né? Benção.
É isso, quando Deus Assim, chama, ele vai abrir as portas. Eu sempre gosto de dizer que devemos usar aquela atitude de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, para amém. conhecer, não tem nenhum problema. Eu desafio não um dia. Né? Eu não gosto, vamos trazer o pessoal para passar um dia na aldeia. Eu acho que um dia é muito pouco para você ter pelo menos uma visão, mas um projeto lá, 3, 4, 5 dias, não é bom, mas você já tem mais ou menos uma ideia, né? De como o povo vive, passar uma noite lá com eles, sentar para bater um papo, né? Isso é muito A bom. gente queria muito ir, no caso, né? Eu e minha esposa, né? A gente gostaria muito de passar pelo menos uns 15 dias, né? Opa. Para a Não, gente você ter esse querendo se contato, né? preparar e vir para uma igreja na tribo Guajajara, em Barra do Corda, que eu creio que já ouviu falar nessa cidade maravilhosa, tá? Nós Sim, sim. podemos resolver isso para você ir lá, né? Passar uns dias na aldeia, muito bom, tranquilo, né? Para mim, a aldeia é um lugar de paz, de descanso. Né? Eu não descanso porque ele não me deixa em paz andando de um lado para o outro, né? Mas é um lugar maravilhoso. Nós estamos prontos a fazer isso. Hoje eu tenho Mas essa eu gostaria, liberdade. sim. Tá? Então, vamos conversando aí. Né? Quem sabe, numas férias suas, você ir visitar lá. Semana passada tinha um festão, tinha um retiro. Eu ia pregar um retiro, mas eu estava com uma conferência que eu não fui. Na Aldeia Colônia tinha só 700 irmãos nesse retiro. Né? Pode imaginar? Era festa. Tá? Mas é bom conhecer. Também tem o Rauliço aí, vem para Barra do Corda, visita o Guajajara, aí segue até os Cricati, que estão ali na frente, mais ou menos, 200, 250 quilômetros. Tudo é pertinho aqui. E depois eu quero informações, se for possível. Joia, vamos ver. O meu contato está aí no grupo, aí vamos conversando. Eu vou puxar a orelha de um camarada que eu disse para entrar em contato com a Damiana, ele está me enrolando lá. Por causa das tribos aí do... Eu passo para você, tá, Jarvis? Contato do pastor. Mas uma das coisas que a gente tem que entender também, né, pastor? Assim, que a gente só entra em alguma aldeia levado por alguém que já conhece, ou por indígena, ou por funcionário que já fez um trabalho que já é conhecido, porque às vezes pode ter surpresa. Foi aquilo que eu disse, né? A amizade de um pensando no grupo. Se você tenta entrar sem amizade, sem alguém que conheça, é complicado, né? Complicado tanto pela FUNAI, que muitas vezes ainda cria problema, né? Mas se você entra com alguém que conhece, tem alguém que conhece, fica tranquilo, tá? É um tempo muito bom. Pois é. Ano passado, pastor, a gente tinha o Fernando, acho que o senhor não vai lembrar dele. Foi um aluno nosso, e agora ele está com o pastor Ricardo Popovic, que ele vai ficar 3 anos numa aldeia, vai fazer um trabalho com o pessoal Calapalo, se eu não me engano é assim que fala. Ele foi para lá e voltou do Egito, ele fez missão no Egito, voltou. Ele tinha entendido que era uma data, era um mês para frente, mas era na segunda-feira seguinte que ele voltou. E arrumou, levou o violão e foi para lá. Olha, vou dizer uma coisa. Eu vim trabalhar aqui nos indígenas, passar só 2 anos. Né? Se eu vou ultrapassar 2 anos com o povo Guajajara e vou embora, fazer outra coisa. Passei 26 anos. Né? Aliás, passei não, eu estou esses 4 anos e meio fora, mas é todo o tempo ligado lá e se vocês olham aqui no meu escritório, você vai encontrar toda a coisa Guajajara aqui. Então, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, uma colocação, uma dúvida? Tem, Damiana? Damiana é quietinha. Pastor, então a gente... Eu vou ter que visitar a Damiana. Acho que meu microfone não está funcionando.
Eu vou ter que visitar a Damiana e trazer ela aqui, levar ela para a Barra do Corte. Ó, um dia eu vou sentar aqui com a minha família, pastor, e a gente vai fazer um tour em todas as cidades, assim, que vocês estão. Joia. E eu oro mesmo a Deus que um dia a gente possa estar junto com o Senhor, conhecendo, buscando visitar as aldeias, né? Sentar à mesa, de compartilhar a palavra de Deus. É uma das nossas orações, assim, que a gente possa ter esse privilégio. Uhum. Eu vou pedir para o Halisson orar. Posso, Halisson, para a gente encerrar esse tempo maravilhoso? Passa muito rápido mesmo, viu, pastor? Quando o assunto é bom, passa voando, assim, né? E aí, Halisson, vamos fazer que nem na outra segunda-feira, você ora em português e depois na sua língua materna, né? Para que outros irmãos que entrarem e ver esse vídeo lá no YouTube possa ser edificado também na sua língua, né? Eu acredito que outros, apenas irão conhecer a Cristo e até através da sua vida. Amém? Amém. Amém. Então, vamos orar. Posso orar na minha língua, ou português? Então, vamos orar. Fecha os olhos, vamos pedir a Deus. Patitum na que me kumbuin bene ba me ranyo kuto ya pene ne ali mama beza de arena ali mais de arena que menyo ação kurumi uma pe buin bene ne nora mari a kut ama beza de arena ali mi ta ba menyo se dai kut pinglang chu que ali me gota amo pe chue ya menyo apoio chue ya me buin bene me ali ama beza de arena ali mais de arena avru me God me to titum vo ya me buin bene ne kaj pina bezambe kaj pede né pedir Deus, muito obrigado pela noite maravilhosa que nós estamos aqui hoje, um momento lindo, compartilhando, trocando uma ideia que o Senhor nos deu e Deus que cuide de cada um de nós, e nós estamos muito felizes pela sua presença e o pastor também, que ele nos deu o entendimento deles, que o Senhor deu. E Deus, obrigado pelos envios que o Senhor nos deu para eles que pregar evangélicos. E obrigado, Senhor, pela minha oração, que o Senhor também cuide de mim, esforçar o meu coração, abençoar meu coração, Senhor. Abençoar também o coração deles e delas que estão aqui hoje na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, estão dispensados. Até a próxima aula. Pastor Benê, muito obrigado pelo seu coração, por compartilhar conosco. Estamos aqui. Estamos aqui. Qualquer coisa, entre em contato. Não sei se o meu microfone está funcionando. Tá. A gente conseguiu ouvir. Gente, um beijo para vocês. Boa noite. Que o Senhor continue nos unindo sempre mais. Né? Vou passar o contato do Senhor para o Jardson. E aí nós vamos falando, tá bom? Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor para todos. Até a próxima aula.